já comprou alguma roupa, sapato, acessório, porque tava na moda e depois se arrependeu, olhou para aquilo no seu guarda-roupa e pensou: como eu achei que eu ia conseguir usar isso daqui? Ou até mesmo já fez alguma mudança no seu cabelo, comprou uma maquiagem, ou entrou até no hype do Morango do Amor, sem entender bem por que estava fazendo isso? Então fica nesse episódio que hoje eu vou te contar um pouco mais sobre as tendências. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Beca Sturck, terapeuta fashion e comunicadora, e esse daqui é o Divã da Moda Podcast. Aqui a gente fala sobre o vestir como ferramenta de expressão, de autoestima, comportamento e tudo aquilo que envolve esses universos. Meu trabalho aqui é te ajudar a entender que antes de pensar em como o outro te enxerga, você precisa saber olhar para si de verdade, sem tentar se encaixar nesses espaços que a sociedade desenha pra gente. Antes de mergulhar no tema de hoje, eu já te convido a seguir o Divã da Moda na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no YouTube e no Spotify. E também a seguir as minhas redes sociais, @BeckSturck. Assim você fica por dentro dos próximos episódios e pode participar de conversas comigo, lá no Instagram e no TikTok. Agora bora construir essa sessão em grupo de terapia fashion? E aí vamos falar então sobre as tendências. Eu sei que parece um tema até um pouco superficial, simples demais, só que ele é muito mais profundo do que parece. Você já reparou que de tempos em tempos mudam-se as coisas que estão em alta, mudam-se os estilos, as roupas que são legais, os sapatos, se vai ser confortável, se tem que ser chique, se tem que ser colorido, se vai ser sóbrio, se é mais despojado, se é mais formal. Tudo isso acontece por conta das tendências. Mas quem decide isso? Como é que algo que aparece num desfile exclusivo no Paris Fashion Week chega na arara da fast fashion do shopping da sua cidade? Como isso acontece? E mais do que isso, né? Qual é o nosso papel nesse processo? A gente só consome esses produtos ou a gente faz parte do que define essa tendência? A gente influencia isso? Eu vou considerar que se você tá aqui me ouvindo, você gosta de moda e já deve ter assistido O Diabo Veste Prada. Por favor, se você não assistiu, pare tudo que você está fazendo imediatamente, assista e depois volta aqui. Mas no filme a gente consegue ver esse processo sendo mostrado, inclusive numa fala da Miranda, que é a nossa antagonista favorita, explicando como a blusa de lã azul, que é a assistente dela, que se diz super contra a moda, assim, eu não ligo pra moda, tem a ver, sim, com uma tendência, tem a ver com os processos da moda. E é muito legal, né, ver isso sendo contado. Mas não é muito legal o porquê isso acontece, na minha opinião, tá? Bom, então o que a gente pode entender desse processo? Inclusive, é o que a Miranda fala no filme. Quando a gente pensa em tendência, quando chega na nossa ponta aqui de consumidor de fast fashion, de uma classe média baixa, até classe média alta, essa tendência ela já foi embora do luxo há muito tempo. Quando ela tá no luxo, a gente se inspira, a gente deseja, porque a gente quer não só a roupa, a gente quer o status, a gente quer o que aquela tendência representa. E aí, a partir disso, vão se desdobrando, né, essas peças, essa tendência nas revistas, nas redes sociais, por meio dos influenciadores, até que chega na massa. E aí, as fast fashion, né, as lojas mais populares, começam a trazer peças inspiradas nessa tendência num valor muito mais acessível. Só que quando chega na nossa ponta, o luxo não quer mais consumir. Porque a pessoa que ela está consumindo luxo, ela precisa se diferenciar. Um exemplo muito perceptível a gente estava vivendo um momento de alta da alfaiataria. Tudo era alfaiataria, todas as criadoras de conteúdo, todo mundo estava sempre ali usando alguma peça de alfaiataria. De repente, entre aspas, começou-se a ver uma mudança de looks para o boho chique. E eu fiz até um vídeo disso no meu TikTok, porque eu vi um vídeo de uma menina dizendo assim: cara, eu gastei todo o meu dinheiro para montar um guarda-roupa com peças, né, de alfaiataria, e agora a tendência é o boho chique. O que eu faço? E o ponto é, a tendência sempre vai ser isso. Porque a tendência ela também é motivada pelo capitalismo, também é uma forma de manter a gente sempre com desejo de consumo, um consumo exacerbado. A gente não pode simplesmente chegar e acompanhar uma tendência de uma forma tão simples. E também tem a questão da associação. Pessoas que têm muito dinheiro, que têm um poder aquisitivo, estão num outro nível social,
Elas não querem estar no mesmo lugar, ainda que seja visualmente, esteticamente, conectadas a nós, meros mortais. Então, sempre que a tendência chega pra gente, eles já vão pensando em outra. Então, foi o que aconteceu com a alfaiataria. Começou no luxo, chegou pra gente, quando chegou pra gente já era o boho chique, e quando chega o boho chique pra gente, eles já estão em outra tendência e assim sucessivamente. Mas é claro que essas tendências elas não começam só do desejo daquele diretor criativo ou da região dos grandes centros criativos, como Paris, Milão, Nova York. Essas ideias elas surgem a partir de estudos socioculturais, estudos de comportamento, de movimentos artísticos, qual é o contexto político que a gente está vivendo e até quais as tecnologias que estão surgindo. A moda, no fundo, ela sempre vai dialogar com o que está acontecendo no mundo. Inclusive, se vocês lembrarem bem, no ano passado, quando teve as eleições dos Estados Unidos e tudo mais, a gente viu uma alta de uma imagem mais conservadora surgindo na moda. Junto com isso, a eleição do Donald Trump. Então, é só para exemplificar que as coisas elas sempre estão conectadas de alguma forma. Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês é que a gente teve, eu falo isso enquanto mulher gorda, a gente teve um movimento muito forte do body positive. E aí, isso fez com que as marcas olhassem mais para esse lugar, trouxessem as suas modelagens plus size, só que agora esse movimento tá em baixa, né, com a chegada do Ozempic e, enfim, dessa onda mais forte do emagrecimento, e é perceptível que as marcas estão se afastando desse lugar. O social, os acontecimentos que estão acontecendo na geração, né, no momento que a gente está vivendo, vão impactar diretamente sobre a nossa forma de consumo. Mas, de novo, essa onda de Ozempic e de emagrecimentos e tudo mais começa fora, nas pessoas que têm um grande poder aquisitivo, para depois chegar aqui nessa ponta. E aí depois, né, disso tudo, como eu falei, isso vai para as fast fashions e chega pra gente. Mas por que a gente segue esse movimento, né? Por que a gente segue essas tendências? Pode ser influência da mídia, pode ser influência das redes sociais, a própria movimentação do desejo do luxo, né? Hoje em dia, com a tecnologia e com as redes sociais, tudo viraliza muito rápido. Então, se antes a gente tinha que esperar a foto do desfile da marca de luxo sair na revista ou em algum lugar muito específico, hoje a gente vê isso automaticamente surgindo nas redes sociais no mesmo dia do desfile. É tudo muito rápido. É isso, é o desejo de pertencer que faz com que a gente siga consumindo essas tendências. E muitas vezes, nesse desejo de pertencer, a gente esquece de olhar para quem a gente é. A gente fica numa busca tão desenfreada de se encaixar, de se ver em um grupo, que a gente até começa a ignorar o que realmente a gente quer, quem a gente realmente é, só em busca dessa sensação do coletivo. E isso pode ser muito prejudicial, mas eu vou falar disso mais pra frente, tá? E aí, falando um pouco mais sobre essa coisa da tendência. Semana passada, eu conheci o trabalho Pessoas do Século XXI, do fotógrafo conceitual holandês Hans Eikeboom. Eu não sei falar o nome dele porque é holandês, mas eu acho que é isso. E aí, ele ficou 2 décadas fotografando os grandes centros metropolitanos, né? Como Paris, Nova York, Tóquio, Milão, enfim. Ele ficou fotografando as pessoas, como elas se vestiam nesses lugares. E aí, como que ele fazia? Ele escolhia uma peça de roupa, então, por exemplo, uma camisa xadrez vermelha masculina. E aí, ele fotografava todas as pessoas que ele via naquele dia usando aquela camisa. E, com isso, ele fez esse trabalho por 20 anos, e ele começou na década de 90. E o resultado é muito bizarro. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conseguirem ver, mas eu fiz também um post sobre isso na semana passada, mostrando um pouco do trabalho dele. E é bizarro porque as pessoas se vestiam muito parecido. As pessoas se vestiam não, as pessoas se vestem de uma maneira muito parecida, sem se conhecer, sem saber que elas existem, convivendo na mesma cidade, às vezes no mesmo quarteirão. E isso é resultado das tendências. Só que aí pensem comigo, ele começou esse estudo nos anos 90 e isso já acontecia. Agora imagina hoje, com esse fluxo de informação, com esse fluxo de tendência, como não deve estar potencializado isso. Né? Se a gente fosse pegar para fazer esse estudo hoje, quanto não renderia de imagens de pessoas se vestindo exatamente igual. Eu tô zero aqui para dizer para você
que a gente tá proibido de gostar do que tá em alta. Eu mesma, tem muitas tendências que eu gosto. Inclusive a de alfaiataria é uma das minhas preferidas e eu continuo usando até hoje. O ponto é que a gente tem que parar de se preocupar em usar alguma coisa só se ela estiver em alta, só se ela ainda for tendência. Ou querer sempre estar atualizada com a tendência do momento. Primeiro, porque isso faz a gente gastar muito dinheiro. Segundo, porque isso esvazia a nossa essência. Fazendo um comparativo até com aquela frase do gato do filme da Alice no País das Maravilhas, que ele diz, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Nesse caso, se você não sabe quem você é, qualquer tendência te impacta. E isso faz com que você não enxergue a si mesma. E quando a gente não se enxerga, quando a gente não consegue entender quem a gente é e respeitar de verdade os nossos gostos, os nossos desejos, isso faz com que a gente não consiga desenvolver a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Então, é uma questão muito maior do que parece. Zero problema você gostar de uma coisa que está em alta, de uma tendência que surgiu, você se identificar. O problema é, você só gosta daquilo porque está em alta e você só vai usar aquilo enquanto for tendência, ou você gosta mesmo daquilo e está disposto a sustentar e usar em qualquer momento da sua vida. Essa é a reflexão. Eu sei que é difícil, muitas vezes, a gente se sentir de fora, se sentir excluído. Mas pensa o seguinte, se tá todo mundo igual, como é que você faz para se destacar? É sendo diferente, é sendo quem você realmente é. Isso vai te abrir portas, isso vai fazer com que você seja vista de verdade. Seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal. Ser autêntica vai te abrir muitas portas, mas muito além disso, ser autêntica vai te permitir se amar de verdade. Ter autoestima, ter autoconfiança, se sentir forte o suficiente para lidar com diversas situações na sua vida. E não deixar que a opinião do outro prevaleça sobre a sua. Afinal, enquanto a opinião do outro afetar como eu me vejo, o que eu faço, quais decisões eu tomo, eu nunca vou estar sendo eu de verdade, certo? É isso que você precisa refletir. Então, até quando o outro, o externo, a tendência, as marcas, tudo vai tomar 100% das decisões por você, sabe? Foi uma lapada essa, né? Eu sei. Eu acho que não dá pra gente evitar isso 100% das vezes. A gente sempre vai ter alguma preocupação sobre o que o outro fala. Mas quem é esse outro? E qual é a relevância que ele tem na nossa vida? Então, da próxima vez que surgir uma tendência, se você não amar, se você não gostar, se você olhar e falar assim, será? Se não for um sim com certeza, é um não com certeza. Não compre, não invista. Tá tudo bem. Você não precisa comprar um produto só porque a sua amiga comprou, só porque você tá vendo vários vídeos de pessoas usando ele nas redes sociais. Ser quem você é, respeitar o seu estilo, a sua essência, a sua autenticidade é muito mais valioso do que isso. Então eu te faço esse convite. Não se vista só de tendências. Use a moda para contar quem você é e qual é a sua mensagem, tá bom? E se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que também vai curtir essa reflexão. E antes que eu me esqueça, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o meu e-book sobre cores e estampas, para você ter um guia sobre como você pode usar esses universos e montar looks extremamente criativos do seu jeitinho, tá bom? Garante o seu aqui e aproveita que eu vou deixar com cupom de desconto para você. Beijo e até o próximo episódio do Divã da Moda.